E aí, rapaziada, como é que estão? Tudo bem? Pois é, gente, passado 24 horas da partida do Grêmio de ontem, o empate com o América Mineiro de 1-1, muitas dúvidas ficam, muitos pensamentos ficaram, né? E eu vou tentar trocar uma ideia com vocês aí relativo a isso. Então, o que se viu, né, de relação a essa partida? O que a gente consegue tirar de positivo e também de negativo? Foi um balde de água fria pro torcedor. Eu acho que a gente não consegue distinguir isso no final das contas, porque o futebol ele é dotado de passionalidade, e dentro dessa passionalidade a gente recebeu um grande balde de água fria por ver que talvez as dificuldades para sair dessa situação incômoda sejam maiores do que a gente esteja imaginando. Mas é isso aí. Quer saber um pouco mais? Eu sou o Arildo Leal. Estamos na TV Clandestina e eu vos convido a curtir o nosso canal, a divulgar esse vídeo, a ativar o sininho e vir com a gente. Pois é, gente, ontem de tarde, agora 24 horas, passado tudo, já uma amenizada nos pensamentos e um pouco mais de clareza sobre o que aconteceu. O fato é que a partida do Grêmio de ontem apresentou um Grêmio no primeiro tempo com uma proposta de jogo estranha, bizarra, mas eficiente, que era mais ou menos assim. Os três zagueiros, os volantes recuados e os laterais espetando, ou seja, qualquer roubada de bola os laterais espetavam. E nesse primeiro tempo nós tivemos uma grande atuação de dois jogadores. Eu posso dizer três. Uma boa atuação de três jogadores, que foram o Wanderson pela direita, o Douglas Costa, porque ele estava distribuindo o jogo no meio, e o Guilherme Guedes pela esquerda, que fez um gol e deu passe para fazer outro gol e chegou muito bem. O gol aconteceu numa jogada assim, numa roubada de bola, que a bola cai para o Wanderson e o Wanderson encontra certinho o Guilherme Guedes, e o Guilherme Guedes não hesita e marca o gol do Grêmio, um belíssimo gol. O Guilherme Guedes que correu 80 metros, ele que não tinha jogado ainda, jogou uma partida, né, no gauchão lá, mas enfim, correu 80 metros de corrida do Guilherme Guedes, ou seja, muito legal, né? E o primeiro tempo foi interessante até o momento do gol, mas o momento do gol não foi só um erro individual ou individuais que a bola chegaram até o gol. O gol ele tem sintomas que nos levam a pensar que sim, talvez não estarmos mais em Copas seja um bom momento para poder se recuperar fisicamente, porque o gol ele não surge apenas de uma jogada que o time falhou e tomamos o gol. A gente tem que olhar o gol que o Grêmio tomou com um olhar mais crítico de um time que já não tinha mais forças para segurar a bola ali atrás, para ficar com a bola retida, e essa problemática de não ter a bola fazia com que os zagueiros do América já se colocavam praticamente dentro do campo do Grêmio e os volantes espetados já em cima dos laterais, o que fazia com que o América houvesse povoado demasiadamente o meio campo do Grêmio, e assim o América começou a tocar a bola mais perto da área do Grêmio. Isso para o Grêmio no início foi interessante, por quê? Porque começamos a dar umas escapadas melhores e o Wanderson teve mais duas escapadas, inclusive uma que ele driblou meio mundo e quase saiu o gol, mas no final da jogada acabou não saindo o gol. Mas o que aconteceu isso? O que acontece no futebol quando o outro time está jogando muito próximo da tua área? Acontece o óbvio. Uma falha, o cara para na cara do teu goleiro, né? Uma falha de dividida, uma falha na marcação, uma jogada que tu não presta atenção, o outro time acaba na cara do teu goleiro, e foi o que aconteceu, né? O Grêmio já mostrando sinais de fraquezas físicas, inclusive assim, recapitulando, Diego Souza sai com 4 minutos e aos 15, se eu não me engano, o Douglas Costa teve o lance que ele foi chutar e chutou por cima e que ele sentiu a virilha, ou seja, o Grêmio já estava com o Douglas Costa um pouco descontado já desse final de primeiro tempo, o Douglas Costa que volta e sai no segundo tempo. Mas o que acontece? O América sobe, uma bola dividida do Juan, eu não vou dizer que é falha, o Paulo Miranda chega atrasado, aliás, o Paulo Miranda sempre chega atrasado, mas ele chegou atrasado dessa vez, e o jogador conseguiu botar no cantinho, o Breno protegeu para a bola ser cruzada e a bola foi no próprio canto, no contrapé do goleiro. E só que a partir daí
a fraqueza física do Grêmio ela ficou transparente. Aí nós voltamos para o segundo tempo, e o segundo tempo foi um reflexo daquilo que nós já víamos a partir dos 30 do primeiro tempo, que é o América postado, e o América foi se postando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Isso também ocasionou chances para o Grêmio. Nós temos uma chance, por exemplo, que o Jean-Pierre meteu uma bola pro Alisson, né? Tivemos lance do Alisson, o Alisson sozinho, que não passou a bola para o Wanderson que estava correndo, e um lance do Guilherme Guedes, que ele encosta, e também o Ricardinho erra o gol. No primeiro tempo também tem uma do Guilherme Guedes que ele toca e o Alisson também está na trave. Um lance impressionantemente, plasticamente bonito, de uma inteligência muito rara do Guilherme Guedes de jogar de primeiro. Um jogador que joga de primeiro, o que faz com que o time flutue. Mas onde é que está a preocupação do torcedor? A preocupação do torcedor, e é agora que eu quero me focar, esse é o tema do vídeo. O que nos trouxe de preocupação? Nos trouxe de preocupação o segundo tempo, de imaginar que fisicamente o Grêmio, se não modificar alguma coisa, e a gente sabe que a parte física ela demora às vezes 40 dias para melhorar, se o Grêmio não der um up nessa parte física, vai ficar muito difícil segurar qualquer resultado. E quando eu digo qualquer resultado, é contra o América, é contra o Juventude, é contra qualquer time, é contra a Chape, é contra o Cuiabá, vai ser assim todos os jogos. Então, a primeira coisa que o Grêmio vai ter que focar e vai ter que pensar e vamos ter que modificar é exatamente isso, é a questão física. A questão física do Grêmio terá que ser alterada, o Grêmio terá que alterar, o Grêmio terá que pensar, de repente, esse jogo contra o Vitória na Copa do Brasil, de repente jogar com um mínimo de jogadores, titulares do time a partida contra o Vitória, e isso fará com que de repente poupar jogadores, parte física, e ir para a guerra contra o Bragantino. Eu quero dizer para vocês que eu estou apostando que o jogo contra o Bragantino será uma guerra, mas guerra por guerra nós estamos fadados a disputar guerras. E eu acredito muito nessa partida do Grêmio. Eu vi um alento. O esquema de 3-5-2 do Filipão, para mim, ele me pareceu alentador, porque ele me pareceu um esquema que ajudou a defender a zaga. E onde é que eu quero chegar nisso? Que o Grêmio toma gols bobos, por quê? Porque fisicamente o time não está bom. Então o Grêmio tem facilidade de tomar gols. E o que acontece? Onde é que eu quero chegar então? Quero chegar na seguinte coisa: o esquema de 3 zagueiros facilita a defesa. Facilitando a defesa, o Grêmio vai ter mais possibilidades do contra-ataque. Jogou o Paulo Miranda. Na próxima partida vai jogar Pedro Jeromel. O Pedro Jeromel jogando com o Paulo Miranda e os 2 zagueiros, se manter o 3-5-2, é um esquema que vai dar uma solidificação grande. O Grêmio pode não ganhar do Bragantino, mas o Bragantino vai suar muito para ganhar do Grêmio, porque imagina uma zaga com Juan, Pedro Jeromel de líbero e Tonhão, tu tá já com uma possibilidade, tu já entra com uma possibilidade maior de não tomar gol, e para tu ganhar basta fazer um gol. Outra coisa que também ficou escancarado: o Bob Sim não fez uma partida tão boa. Porém, quando entrou o Darlan com um toque de bola muito refinado conseguiu deixar o Ricardinho na cara do goleiro. O que também mostra que o Darlan também merece chance nesse esquema. E se antes a grande dificuldade de colocar o Darlan era imaginar que o Darlan não jogava simplesmente pela altura, e o fato dele não ser um jogador tão alto fazia com que ele não jogasse para proteger a zaga, com o esquema de líbero e um volante, pelo menos um volante, que será o Fernando Henrique ali para defender, o Darlan começa a ganhar possibilidades de jogar. E o esquema ficou melhor ainda quando jogou o Darlan e Jean-Pierre. Então, já projetando um time para jogar contra o Bragantino, e eu espero que esse time treine, vai ser um time que provavelmente tenha o Chapecó, o Wanderson pela direita, o Juan, o Jeromel, o Tonhão e um lateral esquerdo que pode ser o Guilherme Guedes, não sei qual é a situação dele, ou o Diogo Barbosa, que é o melhor nome porque é o jogador que sabe atacar, e aí vai ser uma vantagem para ele, porque ele é mal na defesa e bom no ataque. Talvez o Diogo Barbosa cresça um pouquinho em seu futebol. Aí tu vai ter o Fernando Henrique e tu tem o Darlan, que eu acho que é a melhor impressão que nós temos. O segundo tempo do Grêmio, o que teve de melhor foi isso, e Jean-Pierre, ou seja, um meio campo com possibilidade de enfiar de bola. E aí tu tem o Alisson, e vamos ter que ter mais algum, e inevitavelmente esse mais algum será o Ricardinho, ou de repente ver o Elias. O que eu sei sobre o Elias é que parece que o Elias está um pouquinho acima do peso. Ele teve uma lesão séria, mas ele voltou, uma lesão muscular, ele voltou. Ele fez um gol, inclusive, agora no time de transição.
E acredito que talvez o Elias pinte como sendo uma surpresa, pelo menos para segundo tempo, mas o fato é que o time deve ser esse, exatamente. Chapecó, o Wanderson, Juan, Jeromel, Tonhão e Diogo Barbosa, ou Guedes se estiver recuperado, Fernando Henrique, Darlan e Jean-Pierre, legal. Douglas Costa para por 20 dias, você já sabe também, Douglas Costa vai parar por 20 dias, teve lesão. Alisson e Ricardinho, e vamos pro jogo e vamos pra guerra. Guerra por guerra, nós estamos acostumados, é a hora de pelear. Eu acho que o Filipão aos poucos começa a encontrar o time, né? A gente tá indo aos trancos e barrancos, mas o fato é que no Brasileirão com o Filipão nós ainda não perdemos. De 9 pontos nós ganhamos 5, e se continuar assim, a gente no mínimo vai chegar a 43 pontos e não vamos cair. É o que nos importa. O nosso campeonato agora é não cair e não vamos ter ilusões. A Copa do Brasil deve servir de experimentos e eu espero ver experimentos, espero ver algumas pessoas da gurizada, do time de transição jogando nessa Copa do Brasil, até para poder treinar o físico do time principal. Certo? Esse primeiro jogo então da Copa do Brasil será assim, e vamos fazer um vídeo depois para projetar o que pode ser esse confronto Grêmio e Vitória, mas o que nos interessa é ali na frente, é o Bragantino, e eu acho que nós vamos encarar, e vamos encarar bem esse Bragantino, e eu estou dizendo já hoje, domingo dia 24, nós encararemos esse Bragantino, e com 3 zagueiros, com Pedro Jeromel, a coisa vai mudar, certo? Um abraço para todo mundo, curtam o canal, não esqueçam, compartilhem esse vídeo se gostar, ou xinga se gostar, mas o importante é estar aqui com a gente. TV Clandestina, um abraço para todo mundo e fiquem bem.